Olá, vamos continuar a nossa leitura comentada sobre a Lei 11.445, de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e a Política Federal de Saneamento Básico. Certo? Nós estamos no capítulo 1 dos princípios fundamentais e paramos no artigo 4º. Creio que essa será a última leitura desse capítulo para poder avançarmos para o capítulo 2º. Tá certo? Vamos lá. Artigo 4º. Os recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento básico. Isso é muito importante. Os recursos hídricos, vou pegar a canetinha aqui. Os recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento básico. Eu já disse em outra oportunidade, em outro vídeo, que os serviços hídricos eles têm legislação própria. Parágrafo único. A utilização de recursos hídricos na prestação de serviços públicos de saneamento básico, inclusive para a disposição ou diluição de esgotos e outros resíduos líquidos, é sujeita à outorga de direito de uso, nos termos da Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997, de seus regulamentos e das legislações estaduais. Aí talvez alguém fique na dúvida o que é outorga de direito de uso. Ok? A utilização de recursos hídricos, ele depende, não é isso? É sujeita à outorga de direito de uso. Vamos ver o que vem a ser outorga, tá? E eu aqui abri, certo, outra página, para ver o significado de outorga, para não ficar nenhuma dúvida. O que é outorga? Tá? Outorga é o ato de consentir, dar, atribuir, transmitir, conceder, autorizar a outra pessoa a praticar atos em seu nome. Só que já esclarece bastante. Mas vamos ler o restante. Outorga é um termo muito utilizado nos meios forenses, porque, para um advogado, por exemplo, tomar qualquer atitude em nome de outra pessoa é necessário que essa passe para ele uma procuração, dando a outorga para ele agir em seu nome, ou seja, passando para ele o direito, a atribuição, transmitindo para ele a autorização para ele agir em seu nome. A outorga pode também ser uma concessão de um serviço de executar algo, no caso que nós vimos lá na lei, ou conceder um direito para fazer algo. Pode ser usada para conferir um mandato político, por exemplo. A outorga pode ser a que é dada ao geólogo, por exemplo, para usar determinados recursos de águas de um rio, lago ou águas subterrâneas, onde irá solicitar uma outorga do poder público, que é chamado requerimento de outorga. Este ato administrativo, conhecido como outorga de direito de uso, outorga de direito de uso, é o mesmo termo, ou interferência de recursos hídricos, não confere ao usuário a propriedade à água, e sim o direito à sua utilização. Isso aqui é muito importante, tá? Para que a gente entenda o que é uma outorga de direito de uso, tá? Ela está aqui nessa definição, tá bom? Vamos lá. E que ela não confere ao usuário a propriedade da água, e sim o direito à sua utilização. Agora que nós já vimos o que é uma outorga de direito de uso, podemos continuar. Nos termos da Lei 9.433, de 8 de janeiro de 97, de seus regulamentos e das legislações estaduais. Vamos reler, que é para a gente entender, já que a gente parou no meio, para ver o que significava uma outorga de direito de uso. Os recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento básico.
Parágrafo único. A utilização de recursos hídricos na prestação de serviços públicos de saneamento básico, inclusive para a disposição ou diluição de esgotos e outros resíduos líquidos, é sujeita à outorga de direito de uso, nos termos da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, de seus regulamentos e das legislações estaduais. Artigo 5º. Não constitui serviço público. Ótimo. Aqui é o que não é serviço público. Acima, nós vimos o que é o serviço público de saneamento básico. Não constitui serviço público a ação de saneamento. Aqui é o que não é, tá certo? Não constitui serviço público a ação de saneamento executada por meio de soluções individuais, desde que o usuário não dependa de terceiros para operar os serviços, bem como as ações e serviços de saneamento básico de responsabilidade privada, incluindo o manejo de resíduos de responsabilidade do gerador. Ok? Vamos lá. Artigo 6º. O lixo originário de atividades comerciais, industriais e de serviços cuja responsabilidade pelo manejo não seja atribuída ao gerador, pode, por decisão do poder público, ser considerado resíduo sólido urbano. Tá. Isso aqui a gente grifa tudo, que é para a gente não esquecer. O lixo originário de atividades comerciais, industriais e de serviço cuja responsabilidade pelo manejo não seja atribuída ao gerador, pode, por decisão do poder público, ser considerado resíduo sólido urbano. Isso aqui depende de decisão do poder público. Artigo 7º. Para os efeitos desta lei, o serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos é composto pelas seguintes atividades. Ou seja, o que é que compõe o serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos? Quais são as atividades? Então, aqui, primeiro, coleta, transbordo e transporte dos resíduos, relacionados na linha C do inciso 1 do capítulo do artigo 3 desta lei. Nós vimos acima, se eu não me engano, está no primeiro vídeo. De triagem para fins de reuso ou reciclagem de tratamento, inclusive por compostagem e de disposição final dos resíduos relacionados na linha C do inciso 1 do capítulo do artigo 3 desta lei. Terceiro, de varrição, capina e poda de árvore em vias de logradouros públicos e outros eventuais serviços pertinentes à limpeza pública urbana. Ok? E assim nós terminamos o capítulo 1º, tá? Que falava sobre os princípios fundamentais, certo? Dos princípios fundamentais. E vamos dar início no próximo vídeo à leitura do capítulo 2, que fala sobre a titularidade. Bom estudo e fica com Deus.